Bom, então hoje eu vou contar para vocês como começou esse processo todo de eu dar aula em congresso e hoje está dando muita aula em congresso internacional. Eu já contei para vocês que eu comecei a fazer palestra quando eu estava no terceiro ano da faculdade, uma pessoa muito tímida que tinha vergonha de falar em público, mas que por uma questão de necessidade precisou se virar, precisou trabalhar para ganhar dinheiro e a única coisa que era possível fazer durante a faculdade de medicina era dar palestra. Isso foi em 98, né? E foi aí que eu descobri uma grande paixão, que é ensinar. Bom, muita coisa aconteceu, eu me formei, eu terminei minha residência, eu casei, tive filho, eu me separei e em 2014, final de 2013, eu recebi um convite que foi muito importante para mim. Eu fui convidada por uma grande empresa que é a Allergan, que fabrica injetáveis, né? O Botox é da Allergan, os preenchedores. Eu fui convidada para ser speaker deles, para dar aula para eles. E assim começou, né? Esse processo de muita aula, muita palestra, muito workshop. E eu comecei a viajar muito pelo Brasil para ensinar médicos, né, cirurgiões plásticos, dermatologistas, sobre a técnica do Botox, a técnica dos injetáveis, do ácido hialurônico. E eu tive um ponto muito marcante para mim, que foi um congresso que foi da própria Allergan, que foi em Cancún em 2017, que eram palestrantes importantíssimos internacionais. Tinham 2 palestrantes do Brasil que estavam dando aula. E eu comecei a olhar aquelas pessoas e eu falei, puxa, eu sou capaz de fazer isso, eu quero fazer isso. E aí comentei até com o Odair, que ele, na época ele era gerente geral aqui da Allergan no Brasil. Ele acabou se tornando um grande amigo, né? Nos falamos até hoje, uma pessoa muito querida. E eu virei para ele e falei assim, Oda, um dia eu vou estar lá em cima desse palco, fazendo o que eles estão fazendo. E ele virou para mim e falou assim, doutora, não tenho dúvida nenhuma. E aí, no ano seguinte, em 2018, eu decidi que eu vinha fazendo muitas aulas e a gente fazia transmissões, injeções ao vivo, e eu decidi que eu queria fazer uma gravação de um caso, né, com a técnica de MD Codes, que é uma técnica de preenchimento que eu uso, né, com uma paciente falando e injetando, né, usando o inglês, né, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, o meu inglês ele é bom, né? No outro vídeo eu contei para vocês, né, da importância que meus pais sempre deram para eu aprender inglês. Meus pais mesmo nunca falaram inglês, mas eles puderam nos proporcionar fazer cultura inglesa. Então, eu sempre gostei de línguas. Eles sempre falaram, filha, você vai ter que falar inglês, que isso vai ser importante para você. Então esse era o meu inglês, né? Eu sempre gostei de assistir filme em inglês, colocava agenda em inglês, porque eu sabia que aquilo ia ser muito importante realmente para a minha carreira. E aí eu fiz essa gravação, eu fiz por conta própria, eu banquei no meu bolso a pessoa que estava filmando, os produtos, chamei uma modelo, e eu foram quase 12 horas gravando, sem parar para comer nem nada, porque eu falei assim, eu quero que fique um material muito bonito, porque é esse material que eu vou mostrar para as pessoas. Eu acabei editando esse material, ficou um material muito bonito, e eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer com esse material, né? E eu, como eu brinco, né, eu sou meio abusada, eu falei, não, se é para dar aula em congresso fora, eu quero dar aula em congresso grande, né? E eu mandei um e-mail para a organização do AMWC de Mônaco, que é o maior congresso de anti-envelhecimento do mundo, falando que eu queria saber o que eu tinha que fazer para conseguir dar aula no congresso deles. E eu recebi um e-mail muito educado, mas com um toco gigante, falando que era muito difícil dar aula naquele congresso, que o time de speakers deles eram fechados, né? Eu expliquei para eles que eu tinha um vídeo em inglês que eu poderia enviar para eles e tudo, eles não quiseram nem ver o vídeo e falaram que era muito difícil a aula ali, que o time estava fechado e o que melhor era eu começar dando aula em congressos menores. E nisso, né, uma das pessoas, né, que me estimulou também a ir muito atrás de dar aulas fora é um escocês, né, que se chama Mark Chaplin, que ele fica em Londres e ele é o diretor-geral da Allergan, né, de ensino médico. E ele falou assim, olha, ele foi uma das pessoas que eu mandei o vídeo, ele falou assim, olha, Silvia, o vídeo tá muito bom,
né? Ele fez algumas sugestões, obviamente, o vídeo está muito bom. E aí agora, se esse é o seu objetivo, se você quer dar aula fora, você tem que dar aulas, tem que estar em palcos fora, né? E foi aí que eu mandei esse e-mail e tomei essa negativa grande, né? Falando que, assim, aquilo era um pouco demais, que eu tinha que começar em congressos menores. E eu falei, bom, tudo bem. Aí eu respondi, eu falei, então tá bom, então eu tenho que começar em congressos menores, tal. Qual congresso que você me orientaria a começar? Aí falaram assim, olha, tem um congresso em Miami, que é um congresso mais novo, que está começando, acho que você pode começar por lá. Bom, isso foi em 2018, aí no final de 2018, do meio para o fim de 2018, eu submeti uma aula, né, que era uma aula sobre afinamento de face, que eu falava da associação de toxina, de preenchedor, de tecnologia para deixar um rosto mais fino. No final de 2019, então isso foi um ano depois, né, eu submeti a aula e eu fui aceita para dar aula, né, porque no outro ano eu tinha recebido a negativa. E aí a aula foi aceita, e isso foi no final de 2019 e o congresso foi em final de fevereiro de 2020. E aí eu estava toda animada que eu ia dar aula e tudo, e aí começou a história da pandemia, né? A gente não sabia a gravidade que se tornaria o Covid, e eu fui, no final de fevereiro, eu fui para Miami dar aula, né? Bom, eu já estava muito feliz de subir naquele palco, né, de me expor daquele jeito, pela primeira vez da minha aula em inglês, e eu estava muito feliz. Só que, obviamente, nem tudo saiu como eu gostaria, né? Então, a minha aula tinha um vídeo que eram de 3 minutos, que era eu mostrando, eu injetando, né, a parte prática, e o vídeo não rodou, apesar de eu ter testado a apresentação 500 vezes, né? Fiquei super frustrada, tive que segurar a onda, segurar o nervosismo em cima do palco e dei a aula. O vídeo não passou, paciência, eu terminei de dar a aula e tudo, mas óbvio que eu fiquei chacoalhada. Fiquei chateada, tava feliz de eu ter conseguido fazer aquilo, mas eu tava chateada porque as coisas não tinham rolado como aconteceu. Isso então foi no começo de 2020. Bom, veio a coisa da pandemia toda, e aí tivemos um segundo semestre, né, sem congresso, sem nada disso, era tudo online. E aí no final de 2020 eu submeti mais uma vez a aula para o congresso de Miami do ano seguinte, né, que foi de 2021. Porque eu falei, não, agora eu quero dar uma aula, mas eu quero que tudo corra perfeitamente. Então, assim, eu quero que meu vídeo rode, eu quero que tudo dê certo. E eu submeti no final de 2020 e a aula, mais uma vez, ela foi aprovada, né? Que era uma aula de preenchimento de queixo, né? Bons resultados de preenchimento de queixo sem cirurgia. Bom, e aí isso foi no final de 2020 e o congresso era para ser no começo de 2021, como ele sempre é, em fevereiro, março, e ele foi mais uma vez postergado por conta da pandemia, por conta do Covid. E o congresso, então, ele passou para agosto, né? Agosto de 2021. Eu tive a sorte, né, de conseguir ir para os Estados Unidos em agosto de 2021. As fronteiras ainda estavam fechadas. Eu consegui porque o meu marido tem cidadania americana, então eu pude entrar nos Estados Unidos e dar minha aula no congresso. E o que acontece? Eu era a única brasileira ali, né? Assim, é um congresso que normalmente vão pessoas do mundo todo, vão pessoas da Europa, vão pessoas de toda a América Latina para esse congresso. Só que não tinha ninguém lá, só tinha americano, justamente porque as fronteiras estavam fechadas. Então era uma aula de terço inferior da face, e quem estava dando aula nesse bloco, então, era eu, um médico americano que se chama Jeremy Green, um cara muito conhecido, que tem muitas publicações, que as pessoas, assim, toda vez que tem aula dele, vai todo mundo assistir, porque é um cara muito bom. Ele falou sobre doxiapatita, né, sobre radiesse para terço inferior. E uma outra pessoa, que inclusive estava coordenando o bloco, que é um outro americano que se chama Terence Kinney, que deu uma aula muito bacana falando de associação de toxina, de preenchedor, tecnologia, enfim. E aí, o que acontece? Eu subi, eu dei a aula, eu fui a segunda a dar aula, e dessa vez correu tudo bem.
deu tudo certo, a aula ficou ótima, o vídeo rodou, eu estava segura, e realmente sabe quando eu desci do palco ali com aquela sensação assim, tipo, deu tudo certo, sabe? Eu fui muito bem, né? E já fiquei super feliz. E depois veio o Terence, deu a aula depois, e o que acontece? Ao final de cada módulo, né, de cada bloco, a plateia que estava assistindo às aulas, eles votavam pelo aplicativo qual que tinha sido a palestra que mais se destacou dentro daquele bloco. E eu sabia que eu tinha ido bem, mas a gente sempre tem aquela dúvida e tal. E aí no final a plateia votou, eles falam, né, the most outstanding lecture, né, quem mais se destacou naquele bloco, né, naquelas apresentações, e a minha palestra foi votada, foi escolhida com 70% dos votos como a palestra mais interessante, a que mais se destacou, né? E aquilo para mim foi uma vitória assim gigantesca, né? Gigantesca, porque eu estava concorrendo com 2 americanos, né? Os americanos, eles são muito bairristas, né? Eles gostam do que é deles e tudo. E aquela audiência, aquela plateia que era composta exclusivamente por americano, votou na minha palestra como a melhor, né? E aquilo foi muito significante para mim. E lógico, teve toda aquela coisa, né, que o americano gosta, de entrega um troféuzinho, entrega um diploma, coloca aquela faixa de Miss, enfim, aquelas coisas que eles adoram. Mas enfim, foi um momento muito significativo para mim. Bom, isso foi em agosto, né? E no começo, no meio de agosto, mais ou menos. E aí, qual não foi a minha surpresa? Uma semana depois, quando eu recebi um e-mail da organização do Congresso de Mônaco pedindo para eu apresentar a mesma aula que eu apresentei em Miami no congresso deles, né? Então, um congresso que havia fechado as portas para mim, né, 3 anos antes, dizendo que era muito difícil eu estar ali e que eles me procuraram para eu ir dar aula lá no congresso. E isso foi em setembro do ano passado. Eu dei não só essa aula, que foi a mesma que eu ganhei prêmio em Miami, como outras 5 aulas eu dei. Então eu dei aula de várias coisas e mais do que isso, né? Então assim, além de todo o reconhecimento, eles estavam pedindo para eu estar ali, né? E um congresso que há tantos anos que eu ia para assistir aula, e que eu pagava para estar ali, né? Agora eles estavam me pedindo para estar ali e, obviamente, me pagando todos os gastos, né? De passagem, hospedagem e tudo, para eu estar ali. E assim foi. Agora é até interessante porque as coisas acontecem tão rapidamente, né? Isso foi em setembro do ano passado. O Congresso de Mônaco geralmente é em março, é no começo do ano. E vai ser agora, né, daqui a uma semana, no final de março, porque eles voltaram à data original deles. Eu nem tinha submetido aula, na verdade eu tinha submetido uma aula para dar aula no congresso, e eles acabaram me procurando, perguntando sobre o que mais que eu gostaria de falar no congresso. E eu tô indo semana que vem para Mônaco. Eu vou dar uma aula, eu vou coordenar uma sessão também de tratamentos corporais, e eu recebi um convite que para mim, eu acho que dentro da minha área é o que todo mundo almeja, é a coisa mais desejada, é o patamar mais alto. Eu vou fazer uma live injection, uma injeção ao vivo lá em Mônaco. Então eu vou tratar paciente no auditório grande, né, com aquela sala cheia. É um congresso que esse ano ainda vai ser híbrido, então tem presencial e online. O ano passado foram 5.000 pessoas presenciais, mais 5.000 online. Então é um congresso gigante, é um reconhecimento muito importante, e eu vou estar lá para representar a dermatologia, representar o Brasil e mostrar que quando a gente quer muito uma coisa e a gente vai atrás, né, a gente consegue, né? Acho que mesmo depois de negativas que a gente recebe, era um objetivo, era uma coisa que eu sabia que eu era capaz e que eu ia mostrar que eu podia, né? E se às vezes a primeira oportunidade
ela não aparece, né? A gente tem que insistir e acreditar no que a gente sonha e realmente ir atrás, porque se eu tivesse desistido na primeira negativa, com certeza eu não estava onde eu estou hoje.